protetor de Jesus. Se quisermos gozar da aventura que no belo país haverá, é somente pedir de alma pura que de graça Jesus nos dará. Pois dali, todo cheio de amor, de ternura, desse amor que mostrou lá na cruz, nos escuta, nos ouve Jesus. Aleluia, glória a Deus, Ele é maravilhoso. Feche seus olhos, incline a sua cabeça e nós vamos cantar. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou-me a salvação no madeiro e no Calvário. E o pastor tomará a plataforma e o Senhor Jesus Cristo, mesmo ontem e hoje e eternamente, falará conosco. Glória a Deus. Ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação no madeiro, no Calvário. Glória a Deus. Aleluia. Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aquele que é a força da nossa vida. Nós nos achegamos mais esta vez, Senhor, com o coração quebrantado aqui na Tua presença, reconhecendo as nossas fraquezas, debilidades, reconhecendo que sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Pela misericórdia do Senhor estamos mais esta vez. Ó Deus bom, maravilhoso, perdoa os nossos erros. Nós clamamos o poder do sangue que nos limpa e nos purifica de todo pecado. E com ousadia nós estamos naquele lugar onde a vara de Arão floresceu. O véu foi rasgado de alto a baixo, não há mais impedimento para nós chegarmos diante da Tua poderosa presença. Nós chegamos banhados de sangue, e este sangue nos mantém limpos, mais alvos do que a neve. E estamos aqui para oferecer o sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é as nossas vidas. Aceita a nossa vida, ó Deus, como adoração ao Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, abençoe a vida de cada crente, de cada irmão que entrou por estas portas e aqueles que não puderam chegar aqui nesta noite. Nós pedimos por cada um.
por cada lar, cada família, cada amado irmão. Abençoe os corações. Faz aquilo que somente o Senhor pode fazer, Senhor. Abre-nos a palavra e nos mostra o que está por trás das letras. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia de Deus. Temos que esperar o sol voltar, né, para pintar essa parede de novo. Porque tem algum problema do lado de lá, daquele beco ali, que nos afeta aqui, né? O irmão Francis veio hoje, né? Veio. O irmão Francis tem feito a limpeza, né? Aqui do salão. Vamos ler Lucas 17, versículo 20 ao versículo 30. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será também no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém. Assentai-vos, irmãos. Vamos falar sobre o sinal do Filho do Homem, né? O sinal do Filho do Homem. Começa aqui no versículo 20, ele dizendo: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ou seja, não é algo que se vê com os olhos naturais. A vinda do Senhor, o arrebatamento, será secreto. Ele disse: dias virão. Ele disse: nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus é Cristo. Ele é o reino de Deus. Ele disse: o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver os dias do Filho do Homem e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Veja, relâmpago acontece como? Rapidamente. É algo súbito, algo rápido que acontece. E aí a necessidade, irmãos, de nós vivermos em espírito. Termos percepção profética, estarmos atentos e não alheios às coisas do Espírito, às coisas de Deus.
porque será algo assim. É um súbito impulso que passará. Então nós precisamos ter esta percepção profética, porque nos dias de Ló, nos dias de Noé, o foco, o olhar estava nas coisas naturais. Se você for para o parágrafo 17 da mensagem A Segunda Vinda de Cristo, o irmão Brana trazendo aquela passagem bíblica de Mateus 24, quando os discípulos mostraram para Jesus a beleza do templo. Não foi assim lá em Mateus 24, ali pelo versículo 1, versículo 2? Eles estavam mostrando para Jesus a aparência exterior. E ele está dizendo aqui, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Eles estavam mostrando a aparência exterior. E Jesus respondeu para eles, não vede todas estas coisas? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Por isso o profeta nos ensinou que o rapto, a vinda do Senhor, é uma vinda secreta. E eles lá nos dias de Noé, nos dias de Ló, estavam focando o natural. E aí veio o meu Brando na mensagem, Segunda Vinda de Cristo, parágrafo 17, se não me falha a memória, ele está dizendo: não serão necessariamente as coisas carnais que nos tirarão, mas as coisas naturais. As coisas naturais nos desviam, vão nos tirando o foco. Vamos nos preocupando com o que comer, com o que vestir, como ele está falando aqui, que acontecia, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Ah, não vamos comer, não vamos beber, não vamos casar? Vamos fazer tudo isso, mas olhando para Ele, plantando as nossas batatas, né? Foi assim que o profeta ensinou, plantando as nossas batatas, mas olhando para Ele, vivendo como se Ele viesse hoje, fazendo planos, sim, fazendo planos, mas vivendo como se Ele viesse agora, e é algo secreto. O segredo do Senhor, a Bíblia diz, é para quem? Para aqueles que os temem. O segredo do Senhor é para aquele que teme ao Senhor. Ele segreda para nós a sua vontade. Nós já vimos aqui em Gênesis 18, versículo 17, ele dizendo: ocultarei eu para Abraão aquilo que faço? E Abraão é o tipo do crente perfeito, do crente genuíno, do crente revelado, do crente espiritual, do crente de fé realmente, porquanto ele é tido como o pai da fé. E se ele é pai, ele tem filhos. Nós já vimos vez passada em Gálatas capítulo 3, ali pelo versículo 8, a Bíblia dizendo que nós somos filhos de Abraão, porque somos os filhos da fé, porque nós temos a mesma fé de Abraão. E onde Abraão estava nos dias de Sodoma? O irmão Brana vai dizer que ele estava na montanha. E o que representa a montanha? A montanha fica onde? É em cima? A montanha fica em cima. O vale está embaixo. Sodoma estava no vale. Mas Abraão estava na montanha, estava em cima, em lugares altos. É tempo de estarmos aonde? Embaixo ou em cima? Em cima, em lugares altos. Você crê assim, meu irmão? Então, não são necessariamente as coisas carnais que vão nos deixar fora, mas as coisas naturais. Leia lá, Segunda Vinda de Cristo, parágrafo 17, o irmão Brando está mencionando isso, exatamente trazendo aquela passagem de Mateus 24, quando os discípulos estavam olhando, eles queriam uma solução política. Neste tempo restaurarás o reino a Israel, não é assim lá em Atos capítulo 1?
Eles estavam querendo uma solução política. E a coisa não é política. A política tem que ser derrotada, tem que cair, porque tudo que é do homem está caído, está no chão, não deu certo. A receita do homem não deu certo, porque é um homem fora da presença de Deus, é um homem em pecado, em tristeza, em dor. Não deu certo, por isso o homem perfeito teve que entrar em cena. O segundo Adão, que a Bíblia chamou de o espírito vivificante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, ali pelo versículo 40 em diante, ele está falando desse espírito vivificante. Chamou Adão de alma vivente, mas o segundo Adão de espírito vivificante. Este homem perfeito, que a Bíblia o chama de primogênito, e ele é primogênito porque ele é aquele que dá origem a todas as coisas. Este primogênito, este Jesus Cristo, o segundo Adão, ele então estabelecerá o verdadeiro sistema, o sistema de Deus, o sistema justo, o sistema correto. Nós estamos esperando o quê? Novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Este homem perfeito estabelecerá este novo céu e esta nova terra, este sistema. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, ali pelo versículo 13, ele está fazendo esta declaração: nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então a coisa, o rapto, o arrebatamento, por isso o irmão Branham chamou de rapto, porquanto não existe na Bíblia esta palavra rapto, mas sim arrebatamento, mas pela forma que será. Rapto é aquilo que acontece de forma súbita, de repente, como um relâmpago se manifesta no Oriente, né, e depois vai ao Ocidente, ou se manifesta no Ocidente e depois vai ao Oriente. Assim será também na vinda, ou a vinda do Filho do Homem. Não é na vinda, é a vinda do Filho do Homem, é algo que acontece assim, e somente os que estão ligados. Está ligado aí, meu irmão? Não é esse ligado aí na linguagem lá do surfista, daquele... Está ligado aí? Está ligado, irmã? Esse ligado está atento, percebendo o dia que nós estamos vivendo. É mais tarde do que nós pensamos. O profeta disse: nós estamos trabalhando a mensagem, a presença de Deus não reconhecida. Deus está presente? A questão é reconhecer. Se eu buscar Deus em grandes coisas, eu não vou vê-lo. Porque o rapto é algo simples. Rapto é negócio de Deus. Mobrano nos ensinou que o rapto é o segundo, é o próximo passo de Deus. O próximo passo de Deus é o rapto. Então, é algo simples, porque Deus é simples. Não podemos esperar e ver Deus em grandes catedrais, em grandes coisas. Ele se manifesta em simplicidade. Ele manifestou naquela gambá ali. Entrou em cena a favor daquela gambá. Nós certamente teríamos repugnância, gambá fede. Mas ela foi na porta do profeta. Uma gambá foi na porta do profeta para receber a bênção. E as pessoas rejeitam. Estão rejeitando a palavra, estão rejeitando a bênção. Uma gambá foi na porta do profeta. E o Espírito Santo disse: ela está ali como uma dama, esperando que você ore por ela. Enquanto o irmão Brana não orou, ela ficou ali, esperando. É o crente, né? O crente fica esperando, fica na porta, não sai da porta, até que a porta se abra. O crente, ele é perseverante, ele insiste, ele persiste, ele persevera. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim. Vem a hora que Ele inclina, vem ou não vem?
vem a hora para ele se inclinar. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele disse: um dia os discípulos lhe disseram, está certo aí a hora? Vê aí se a hora está certa. Um dia os discípulos lhe disseram: por que dizem os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Isso é Mateus capítulo 17, né? Jesus disse: ele já veio e não soubestes. Verso 12 de Mateus 17, Elias já veio, mas não conheceram. É o verso 12 de Mateus 17. Ele já veio e não soubestes. Veja, meu irmão, ele vai trazer isto aqui e linkar com a vinda do Senhor. Já veio e não soubestes, não conheceram. Mas não haveria de ter um rapto? Já veio e não se aperceberam e não conheceram. E entenderam que ele estava falando de João Batista. Aqueles apóstolos eleitos, ainda assim não puderam ver quem ele era. Aquele foi o Elias. Veja, você tem que ver os apóstolos antes do Pentecostes e depois do Pentecostes. Há uma diferença ou não há? Há uma diferença na vida do crente antes do Pentecostes e depois do Pentecostes. Depois do Pentecostes, o Espírito Santo abriga, toma lugar na vida do crente, torna-se de fato o Senhor do crente, porque ele não deve ser simplesmente Salvador, mas principalmente Senhor das nossas vidas. E se ele é Senhor das nossas vidas, ele é o guia, ele é o mestre, o ensinador, ele é o que nos dirige. E o que nos alegra saber é que ele conhece o caminho. Quem já foi para algum lugar com alguém que não conhecia o caminho e te colocou em problemas? Mas, irmão, você não disse que sabia onde era, e agora estamos aqui enrolados nessa toleiro. Eu já vivi situação dessa, né? A pessoa disse que sabia onde era, mas a gente deu uma volta. Teve um encontro que nós fomos lá para Santana, de Seridó, e o irmão Paulo Roberto, o galego, nos colocou para uns lugares lá que a gente ia entrando já na mata amazônica. Mas o que nos alegra é saber que ele conhece o caminho. A Bíblia diz nos Salmos 23, todos vocês conhecem, que ele nos guia para onde? Para pastos verdejantes, para águas tranquilas. Ele refrigera a alma, ele dá descanso, ele aquieta o coração, ele é o verdadeiro líder. Vale a pena se entregar a este Senhor, porque ele é o Senhor de verdade. Ele não é déspota, tirano, ele não é mau, ele é misericordioso, ele é bom, ele é conselheiro, ele dá conselhos, ele mostra, o caminho é por aqui, vai assim. Ele é o ajudador, ele sabe tudo. Vale a pena ou não vale descansar nos braços deste papai? É o nosso papai, o paizinho, o Abba Pai. Quando temos este Espírito Santo, a gente fala assim mesmo. Paulo ensinou isso. O Espírito que está em nós clama Abba Pai, paizinho, pai querido. Há um carinho, meu Deus. Ele tem carinho por você, meu irmão, tem carinho por nós. Há uma relação perfeita de pai e filho. Eu creio nisso, você não crê? Ele disse: você sabe, a vinda do Senhor vai ser uma vinda secreta. Eu estou lendo o parágrafo 39, a presença de Deus não reconhecida. Ele pregou isso em 1964.
a vinda do Senhor vai ser uma vinda secreta. Ele disse: estarão dois numa cama, eu levarei um e deixarei um. Ali é onde a noite está, dois no campo, eu levarei um e deixarei um. Num lado da terra é noite, do outro lado da terra é dia. Você sabe, há tantas pessoas que desaparecem diariamente da face da terra, das quais ninguém consegue prestar contas. Um destes dias pode ser que pessoas digam: bem, quer dizer que a tribulação, isso está sobre nós agora? Pensei que era para a igreja ir-se antes da tribulação, e mas não conheceu, não se apercebeu. Eles não percebem e entendem que o arrebatamento poderia acontecer e não saberiam nada sobre ele. É a partida secreta da igreja. Irmãos, esta mensagem, se você não leu ainda, leia, porque ela dá arrepios. É a partida secreta da igreja. E pense, pessoas continuarão pregando e dizendo que creem que estão salvas, ou sendo salvas, e acrescentando à igreja e edificando igrejas e prosseguindo exatamente como fizeram nos dias de Noé, e assim por diante, e não sabem disto. E o arrebatamento já passou, já aconteceu e não o soubestes. Há centenas de pessoas que desaparecem da terra e nada se sabe do seu paradeiro. Não conseguem prestar conta disto. Alguém ia para algum lugar, nunca mais tem notícias dela. Isso poderia ser o arrebatamento. Eu lhes digo, amigos, só porque somos membros da igreja ou algo assim, isso não significa muito para nós. Melhor afivelarem essa armadura, a justa coisa. Melhor tomarem toda essa palavra de Deus e se apegarem a ela, e pararem com esta atuação de Hollywood e por aqui. Entrou diretamente na igreja e é uma vergonha, mas Hollywood resplandece, só produz uma luz brilhante, e a igreja hoje está tentando se igualar a Hollywood. Cristo não está em Hollywood, Cristo está no indivíduo. Hollywood brilha, enquanto o Evangelho resplandece com humildade. Deus não está nestes grandes lugares finos e extravagantes e toda esta bobagem que vemos. Ele vem em humildade, o reino de Deus não vem com aparência exterior. A minha Bíblia diz em Isaías 53, nele não se havia beleza alguma para que o desejássemos. Como ele não é atraente, como o reino de Deus não é atraente para as pessoas de hoje, então ele é rejeitado, porque este é um caminho de renúncia, é um caminho de calvário, é um caminho de morte. Tem-se que atravessar o Jordão, que quer dizer fazer morrer a si mesmo. Não há atração no sentido da aparência humana. Por isso as pessoas estão rejeitando. Mas nós, os crentes, nós estamos avisados. Eles ali em Mateus 24 foram avisados. Quando o general Tito cercou Jerusalém,
sitiou Jerusalém no ano 70. Os cristãos já haviam escapado, porque eles foram avisados. Nós estamos sendo avisados. Nuvens de destruição pairam sobre esta terra manchada de pecado. Nós estamos escondidos, você está? Há um verdadeiro esconderijo. Estamos abrigados à sombra do Altíssimo, escondidos em Cristo. A Bíblia diz que o maligno não pode nos tocar. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18. Ele disse ali no verso 19, nós somos de Deus. Você é de Deus? 1 João 5, 19, nós somos de Deus e sabemos que somos de Deus e todo mundo jaz no maligno. Que coisa, resta-nos fazer como Abraão fez. Abraão orou. Foi ou não foi? Ele ficou intercedendo. Se houver 50 justos, se houver 45, se houver 40, ele ficou intercedendo. Ele vem em humildade. Quem sabe cantar aquele hino, Ele Vem? Tem um hino, né, chamado Ele Vem. Ele vem em humildade, em forma de mansidão, em suavidade, passa sem ser notado. Aqui está, só os que têm percepção profética é que estão notando. Só os que estão ligados. Está ligado aí? Está ligado, irmã Rosilda? Está ligado? Só os que estão ligados, atentos. Eu estava estudando uma matéria lá do trabalho sobre tecnologia. Eu falei ontem na live. E estava vendo o carro autônomo, aquele carro que o irmão Branham viu lá em 1933. O carro autônomo, né? Autônomo, que anda sem motorista. A Uber que a gente anda aí, vai trabalhar sem motorista, em pouco tempo. Caminhões autônomos, sem motorista. Daniel falou no seu capítulo 12, a ciência se multiplicará. Nos Estados Unidos já temos uma vice-presidente. O presidente já tem uma certa idade, é ou não é? Já tem uns 80 por ali. O Biden, por aí, né? Uns 80. E tem lá a vice-presidente do lado. O irmão Branham profetizou também. Ele não estava claro se era uma mulher que assumiria o poder ou se era a igreja romana, mas está tudo junto ali. Que esperar mais? Quem quer ver os Estados Unidos em escombros e crateras? Alguém quer ver? As pessoas tomam o verdadeiro evangelho, onde o Espírito Santo está vindo e o poder e a glória de Deus, liberando pecadores do pecado, libertando-os, batizando-os no Espírito Santo, curando os enfermos e mostrando sinais e prodígios, e as pessoas vão embora e dizem: agora sabe o que a minha igreja crê? Preferem dar atenção ao que a igreja diz. Claro que tem que se dar atenção do que a igreja diz. Mas que igreja? A palavra. A igreja que é a palavra. Ou nós não estamos sendo a palavra encarnada? Se nós fomos gerados pela palavra, então nós somos a palavra encarnada.
Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 13. Lá está escrito que nós não fomos gerados pela vontade da carne nem do sangue, mas pela vontade de Deus. E Deus é a palavra. E se nós somos gerados pela palavra, nós somos filhos da palavra. E filhos da palavra produzem frutos da palavra. Isso é forte. Deveríamos estar examinando a nós mesmos e ver em que estágio nós nos encontramos. Que ao menos estejamos ligados na videira. Ao menos isso. Porque se estivermos ligados na videira, nós estamos recebendo os nutrientes, a vida da videira. Evangelho de São João, capítulo 15. E vamos produzir os frutos, tal qual a semente que está em nós. Qual é a semente? É a semente palavra. Lucas 8, verso 12. Se não me falha a memória, a palavra é a semente. Você crê assim, meu irmão? Eles dizem, sabe o que a minha igreja crê? Isso é bobagem. Veja, você está abrindo mão. Quando você diz assim, é extremismo. Você está abrindo mão. Você está vendendo o seu direito de primogenitura. É outro Esaú. Meu Deus. Só queria saber. Você não quer saber? Só queria saber se não estamos esperando chegar muito no futuro algo que está bem junto a nós. Parágrafo 111. Só queria saber se não estamos esperando chegar muito no futuro. Vamos dar cambalhota, viver de qualquer jeito, porque ele não vem agora. Desde que de criança que eu escuto essa história. Isso é 2 Pedro, capítulo 3. Ele está falando mais ou menos assim, nessa linguagem. Desde que de criança que eu escuto essa história, desta vinda de Jesus, até agora nada, vamos dar cambalhota e viver de qualquer jeito. É assim? Eu só queria saber se não estamos esperando chegar muito no futuro, algo que já está bem junto a nós. Gostaria de saber se poderia ser da mesma maneira, se poderíamos deixar passar nossa oportunidade. Lembre-se, como os velhos tipos, os tipos nunca podem cessar. O último sinal, conforme Jesus, ele disse, assim como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será nos dias quando o Filho do Homem... O que é o Filho do Homem? É o profeta, é ou não é? Jesus, no ministério de Filho do Homem, ele é profeta. É assim? Ele disse, assim como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será nos dias quando o Filho do Homem, não Filho de Deus agora, não Filho de Deus, ele é Filho de Deus na igreja. Ele é Filho de Deus na igreja. O Espírito Santo na igreja é a pessoa de Cristo. É ou não é? Quando ele estava aqui na terra, em carne, ele era Filho do homem. Agora na igreja, ele é Filho de Deus. O Espírito Santo, a pessoa de Cristo. Quando o Filho do homem estiver se manifestando,
Manifestar é aparecer, é fazer-se conhecer. Aqui onde se encontra hoje, veja a sutileza que o irmão Bruna vai trazer este assunto. Por isso que as pessoas o confundiram como o próprio Jesus Cristo. Foi assim ou não foi? Aqui onde se encontra hoje. Amigos, eu poderia lhes contar algumas coisas aqui que não é certo eu lhes contar. Segurou. Mas isto os deixaria chocados. Qualquer um sabe que o mundo, quanto à sua posição, tudo se encontra em ordem para a sua vinda. Terremotos em vários lugares, a lua está jorrando sangue vermelho, ou vulcões vermelhos sobre toda ela, cobrindo-a. Como Jesus disse para observar esse sinal nos últimos dias. Estes sinais de Mateus 24 são sinais para o mundo. Mas existe um sinal sobressaliente, espiritual, 2 sinais. Israel voltando para a sua pátria, ali em 1948, e Deus manifestando-se, o Filho do Homem manifestando-se em um Filho do Homem, para revelar a palavra, abrir a palavra, restaurar a coisa toda e nos trazer de volta a palavra original, nos fazer conhecer. Ocultarei eu a Abraão o que faço, antes de Sodoma e Gomorra pegar fogo. Deus estava em carne humana ali com Abraão, revelando segredos dos corações, revelando o que haveria de acontecer. E isto levou a Abraão a interceder, a orar pelos seus. Ele disse: o mar rugindo, o coração dos homens desfalecendo de terror e perplexidade de tempo, angústia entre as nações. Daniel profetizou sobre esta angústia no seu capítulo 12. Olhe a perversão em alta hoje. Veja hoje, 40% de aumento na Califórnia de homossexuais. Ele pregou isso em 1964. Eu nasci em 64, tenho 57 anos. Depois de 57 anos, como está hoje? Ele disse, lá na Califórnia, 40% de aumento na Califórnia de homossexuais. As afeições naturais já perdidas. É Romanos capítulo 1, né? E segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, ele fala de tempos trabalhosos, de homens amantes de si mesmo. Veja hoje como as pessoas ficam em casa, pessoas que se chamam cristãs e escutam tais personagens como Pat Boone, Elvis Presley, Ernie Ford e aqueles que cantam hinos aos domingos. Vejam essas coisas. Eles os veem beijando aquelas mulheres e coisas tais ali. A misturada, né? Ficou tudo misturado. Pode-se viver qualquer classe de vida e vir aqui cantar e bailar e fazer coisas. E pregar. Quando nenhum homem jamais deveria beijar uma mulher até que estivesse casado com ela. São glândulas masculina e feminina se cruzando.
seja onde for, está errado. É potencialmente um ato sexual. Quando as glândulas masculina e feminina se tocam, é um ato sexual. E se um homem beijasse um homem na boca, isto faria vomitar, ou mulher beijasse uma mulher. O que é diferente é um ato sexual potencialmente. Isso mesmo, um tipo de Cristo beijando sua noiva. Veja, você nunca deveria fazer isto. Mas veja isto hoje, todos estes filmes e coisas tais, e uma grande aglomeração de beijos e abraços, e é absolutamente quase adultério público por toda parte, e as pessoas tão cegas que não veem isto. Tudo está numa condição de Sodoma, sodomita por toda parte, como a Bíblia diz. Tantas coisas, veja nestes dias, o que ele disse que aconteceria, veja as promessas que ele fez, que aconteceriam neste dia, e então examine o que está sucedendo e veja onde estamos. Então veja se ele ainda está em sua palavra ou não. Ele está em sua palavra. Eles queriam ver o sinal de Moisés, o sinal de Davi. Isso não era para a era deles. Foi prometido para a era de Moisés e aquela era. A promessa para esta era tem de se cumprir. Ele havia claramente lhes mostrado, ele pela Escritura, e os convidou a examinar a Escritura para ver em que dia estavam vivendo. Ele está fazendo a mesma coisa agora mesmo. Examinem as Escrituras, vocês que creem na Bíblia. O que é para acontecer aqui mesmo antes da sua vinda? Aí ele vai mostrar o sinal do Filho do Homem, antes da sua vinda. Veja o mundo na posição. Agora, esse é o mundo. Veja a igreja. Onde está? Onde está a igreja? Veja onde está. Apostatando, morna, Laodiceia, lançando fora a palavra. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, ele fala de uma apostasia que aconteceria. Apostasia é se distanciar da fé. Distanciamento da fé perfeita. Estão se distanciando da fé perfeita. Você diz, as denominações, os crentes, chamados crentes da mensagem, estão mornos, frios e formais. Temos que reagir. Enquanto há vida, há esperança. Romper em fé. Deus não é mesquinho. Deus é grandão. Há uma vasta porção dos céus esperando por nós, aqui e agora. Mas nós é que limitamos. Abre a torneira, desentope os canais, tira a sujeira e ver a água jorrar. Esta fonte é inesgotável. Abre a torneira, abre pela fé, bebe desta água viva que dá saúde. Há uma apostasia.
a coisa toda entrando no concílio de igrejas, o concílio mundial de igrejas. Sabe quando foi criado o concílio mundial de igrejas? Em agosto de 1948. Isso já estava lá, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Isso para trazer aquilo que se chama de ecumenismo. Esta unidade, eles estão quebrando as diferenças. Isso está enredando cada vez mais a coisa toda entrando no grande concílio de igrejas, formando a marca da besta. O que a Bíblia proclama está errado. O que a Bíblia proclama está errado. Está errado isto, esta unidade não é de Deus. Este concílio mundial não é de Deus. O que une os filhos de Deus é o Espírito de Deus. Há uma união invisível da noiva do Senhor Jesus. Por um Espírito somos todos batizados. Isto quebra com os grupos, quebra com as divisões. Somos um no Espírito de Cristo Jesus. Veja, ainda assim os protestantes, dirigindo-se direto para ele, para este concílio, precipitadamente, não conhecendo a Escritura, a tradição deles, eles estão querendo um homem de poder e vão conseguir um. Eles cuidarão de conseguir aquele que o irmão Branham chamou de super-homem de Satanás. Ele tinha, veja, mas o próprio Jesus tinha perfeitamente declarado exatamente quem ele era e tinha provado para eles quem ele era em sua era. E é a mesma coisa hoje. Agora veja, consideremos aquele cenário de Lucas 17, onde nós lemos como aconteceu nos dias de Sodoma. Veja o mundo, veja a igreja, a condição sodomita. Veja onde Ló estava, quando aqueles homens até mesmo tentaram forçar a porta para chegar a estes anjos, estes homens. Veja, Abraão estava na montanha. Parágrafo 124, Abraão estava na montanha. Ele não estava em Sodoma. Esse é um tipo. Onde você está, meu irmão? Na montanha ou no vale em Sodoma? Misturado. Ele disse, esse é um tipo. Abraão na montanha é um tipo. Está no alto. Onde é que a águia gosta de estar? Nas alturas. Há sempre três classes de pessoas num ajuntamento religioso: crentes manufaturados e incrédulos. Sempre esses três. E ali estavam eles. Havia o sodomita incrédulo, o crente manufaturado Ló e Abraão, a igreja eleita. Este não é o quadro? O crente Ló, manufaturado, o sodomita incrédulo, Abraão, a igreja eleita. Onde você está? Diga aí onde você está. Na igreja de Abraão ou não é? É. Agora observe seus mensageiros naquele dia. Aqueles dois que foram lá para Sodoma. 2 mensageiros desceram e pregaram a Sodoma. Eles não fizeram milagre algum, só os cegaram. A pregação da palavra faz isso. Faz ou não faz? Porque Paulo declarou em 1 aos Coríntios 14: se a trombeta der sonido incerto,
quem se preparará para a batalha? Se a palavra não é pregada como ela é, na sua plenitude, rebentando com o pecado, expulsando demônios, então as pessoas vão estarem ofuscadas e por isso não se preparam para a batalha. Estão ouvindo um som incerto. Mas a palavra de Deus tem o som certo. E somente aqueles que estão ouvindo um som errado é que não estão se preparando. E por isso estão alheios. Observe que tipo de milagre este anjo fez que ficou com Abraão. Ali, aquele que ficou com Abraão, ele estava de costas e disse a Abraão que seu nome tinha sido mudado. Chamou Abraão e não... Até isso o profeta foi buscar. Antes era Abrão, né? Depois da mudança foi Abraão. Glória a Deus. Ao invés de Abrão, ele não poderia ter tido o bebê até que seu nome fosse mudado, nem Sara. Ele lhes disse qual era o nome deles. O anjo lhes disse isso. E ele disse que ia visitar Sara por este tempo da vida. E Sara riu disso. Lê a partir do capítulo 17, entrando no 18, tem essa passagem de Gênesis. Quando Sara riu, o homem de costas, o homem comendo carne de vitela, não é à toa que o profeta fazia assim, né? Era, não era? Ele dava as costas para mostrar para as pessoas que não era telepatia, que ele não estava lendo a mente das pessoas, porque para ler a mente das pessoas tem que estar olhando. É ou não é? Ele dava as costas e ali revelava do mesmo jeito, porque não era ele, o homem em si, mas era aquele que estava nele. E o Deus de William Branham está aqui no nosso meio. Era o homem de costa, o homem comendo carne de vitela, bebendo leite de vaca, comendo pão. Um homem, pó sobre as roupas, um viajante, era o próprio Deus. Meu Deus do céu. Não é à toa aí que batizam em nome de William Branham. Meu Deus. E Abraão reconheceu isto porque ele soube os pensamentos que estavam no coração de Sara atrás dele. Porque disse Sara consigo: como estas coisas podem acontecer? Haveria coisa alguma difícil para Deus? Está vendo? Sara correu para fora e negou isto. Ela disse: sim, mas tu disseste. Agora, ele teria tirado a vida de Sara ali mesmo por ela descrer. Mas veja, ela era parte de Abraão. E nossa incredulidade em sua grande manifestação nesta hora. Nós somos parte de Cristo. Por isso não somos extirpados. Estamos em Cristo. Há um para-choque. Nossa incredulidade em sua grande manifestação nesta hora. Nós somos parte de Cristo. Ele simplesmente, nós somos parte de Cristo. Por isso estamos de pé. O maligno não pode nos tocar. Ele tem de cumprir isto.
Agora note, nunca houve uma época na história da igreja, e eu conheço um verdadeiro estudioso a quem estou falando, um historiador, nunca houve. Eu pediria a qualquer estudioso da Bíblia para me citar um nome que alguma vez foi enviado à era da igreja, nesta igreja desde a crucificação de Cristo, um ministério mundial que seu nome terminasse em Ram, como Abraham. Abraão em inglês é Abraham. 7 letras. Até este dia. Sankey, Finney, Moody, Knox, Calvino, mas onde quer que tenha havido um Graham antes, Billy Graham, o grande evangelista ali com as denominações que estão em Sodoma, nunca. Há um moderno Oral Roberts ali com os pentecostais da mesma forma. Os 2 anjos que desceram a Sodoma, tipificados aqui em Billy Graham e Oral Roberts. Billy Graham para os tradicionais, Oral Roberts para os pentecostais. Os 2 anjos cegando. Mas Ram, agora, Graham são 6 letras, o Graham, mas Abraham são 7 letras. 6 é número de homem, organização de homem, feitos de homem, mas Abraham são 7 letras. Não arrepia? Porque William Marion Branham, cada nome tem 7 letras. William, 7 letras. Marion, 7 letras. Branham, 7 letras. É de arrepiar ou não é? Agora note, na igreja eleita que é retirada, não essas denominações, mas a igreja eleita para se destacar, tem de receber um mensageiro também nestes últimos dias. Ele não se colocou como sendo tal. O que está acontecendo lá embaixo, aí no mundo, o que é que está acontecendo? O mundo está caindo aos pedaços? Está de cabeça para baixo? Está ou não está? Mas onde está a igreja eleita? Na montanha, está ou não está? O que está acontecendo lá embaixo? O que está acontecendo aqui em cima? Onde você está? Compare isso com o que Jesus disse. Nunca antes na história localizamos. E os mesmos sinais que seriam feitos. Vocês não percebem, amigos, e reconhecem que é Deus que desce no Evangelho em seu povo, dando-se a conhecer. Não conseguem reconhecer a hora em que estamos vivendo? Será que nos desviamos com um pouquinho de bater palmas, tocar piano e recitar isto, e nos afastamos da palavra a ponto de estarmos cegos a isto? Certamente não estamos. Reconhecemos a hora em que estamos vivendo. Qual é o próximo passo? Qual é? É o rapto. Vamos ficar de pé. O próximo passo de Deus é o arrebatamento. Deus está em carne humana na terra, vivendo em seu povo. Antes foi um homem ungido, agora é quem? É um povo ungido. Tome posse disto. Quando a enfermidade vier, quando o diabo vier, mande ele embora. Você tem este poder. A igreja tem esta autoridade. O poder de Deus está em nós, meu irmão. Temos que romper com esses demônios, com essa atmosfera agitada do mundo, sairmos do embaraço e estarmos atentos para a hora que virá. Aleluia. Podemos cantar. Feche os seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia
Um dia tudo irá findar. Qual é a nota? Canta aqui, irmão Israel. Aleluia. Um dia tudo irá findar. A tristeza ficará para trás. A decepção ficará para trás. Glória a O Deus. diabo ficará para trás. Louvado seja o teu nome, Senhor. Só haverá louvor ali. Só haverá louvor ali. Vamos louvá-lo. Vamos cantar. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus voltará. Um dia sim e bastará. Um dia. Um dia. Um dia. Um dia eu vou. Um dia eu vou subir aos céus, deixarei-se torrão ao léu. Não quero saber de ficar, um dia voarei. De asas não precisarei, foguete ou disco voador. Apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce celeste lar, a casa do meu rei. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce celeste lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Paz para você, paz para o teu coração. Esteja aqui amanhã, às 17h30, para mais uma reunião de fé para vencer. Se o Senhor nos permitir, com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Shalom. Deus abençoe.